Fala galera, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade, dar seguimento aqui ao nosso conteúdo. Estamos terminando de falar sobre esse último período do, do Império, da história do Brasil, Império, Segundo Reinado, e hoje a gente vê aqui praticamente o movimento, ou o processo aí que vai levar ao fim da monarquia brasileira. E um desses movimentos, um desses acontecimentos, sem dúvida, foi a abolição da escravatura. Quer dizer, a escravidão ela esteve associada à monarquia brasileira e sustentou a continuidade do poder político e até mesmo a estabilidade da economia brasileira por muito tempo. Então, esse é um acontecimento chave que nós podemos colocar, sem dúvida, na crise que vai levar ao esfacelamento da monarquia brasileira. Mas não só isso. Entender a abolição da escravatura é entender também como demorou, como foi lenta, gradual e processual, por uma escolha política mesmo, a finalização desse sistema de opressão, de segregação, de discriminação, que constituía e estruturava a sociedade brasileira durante tantos séculos, né, desde que os europeus chegaram aqui, e que ainda influencia a nossa sociedade nos dias atuais através do racismo, do preconceito, né, infelizmente. Então é um tema muito importante não só para a história, para os estudos históricos do ponto de vista do conhecimento, né? Mas também para as provas, dos processos seletivos, Enem, e sem dúvida também para a nossa Constituição como cidadãos que participam da política no Brasil, direto ou indiretamente. Nós participamos do debate público, né? Vamos votar, ou já votamos, né? Muitos de vocês, eu acredito. Então é importante também entender esse período ou esse processo aqui da nossa história. Enfim, o que foi o abolicionismo? Eu coloquei aqui abolicionismo para entender não só o movimento político que protagonizado pelos negros ou brancos que se empenharam nessa luta, lutando para o fim da escravatura, mas também uma série de leis, né, essas leis aqui elas são muito cobradas nos vestibulares da vida, que tem a ver diretamente com esse fim gradual da escravidão no Brasil. Então, para começo de conversa, a gente começa aqui a falar sobre essa lei de 1931. Que lei é essa, né? Essa lei ela foi uma espécie de pressão ou de imposição que a Inglaterra colocou sobre o Brasil, no sentido de que a Inglaterra ela não desejava a continuidade da escravidão por vários motivos. Né? A gente pode pegar aí os motivos mais nobres, sem dúvida. A gente tem aqui a ascensão do liberalismo político, não só na Inglaterra, mas em outros países da Europa e também no Brasil, uma forma de liberalismo aqui, vertentes do liberalismo que se digladiavam entre si, mas o liberalismo parte do pressuposto de conquista, de busca de igualdade jurídica formal entre as pessoas e de liberdade, embora nem sempre na prática seja como reza a teoria, assim como qualquer filosofia e ideologia de projeto social, a gente tem esse problema com a contradição. Tá? Mas a Inglaterra tinha, além desse olhar humanitário, ou desse princípio filosófico de defesa das liberdades individuais, né, de ver realmente a escravidão como algo que era um aspecto de barbárie, a Inglaterra também tinha um interesse muito grande sobre a África. Já tinha ali os seus tentáculos armados, né, para buscar cada vez mais matérias-primas, um custo baixo e também mercado consumidor e mão de obra barata, né, sem dúvida, sobre a África. Então a gente não pode dissociar, pensar, nossa, os ingleses são bonzinhos, eles queriam o fim da escravidão, né, fizeram de tudo para conseguir isso impondo, nem que seja através da força, os outros países,
Tá, mas também era para atender os seus interesses. A Inglaterra participou da partilha da África. O que está acontecendo aqui no século XIX, no final do século XIX, em que essa colonização de Inglaterra vai até ocupar alguns países da África, mas antes mesmo da partilha da África já havia esse interesse sobre mercados consumidores e a luta aí para a produção também de mão de obra que fosse livre, né? O capitalismo ele funciona a partir desse pressuposto, mão de obra livre para o trabalhador ter salário, poder consumir, comprar, para girar o mercado, né? Então, isso faz parte aqui do princípio. Enfim, então é uma lei que a Inglaterra ela vai impor primeiro ao Dom João, na época que o Brasil ainda era colônia, quando ele chegou aqui com a família real em 1808, na abertura dos portos, mas vai ser uma lei que depois ela vai ser, a gente vai conquistar a independência no Brasil, Dom Pedro I liderando esse movimento, enfim, ela vai tentar ratificar essa lei da época colonial, impondo aí para o Dom Pedro assinar essa lei como condição para o Brasil conquistar a sua independência. A Inglaterra fez a mediação através ali de um acordo diplomático com Portugal, né, com indenização e tudo. Então essa era uma das cláusulas, né, desse acordo aí diplomático, que o Brasil assinasse uma lei e Dom Pedro I vai assinar essa lei em 1826, que era uma lei que era para funcionar, era para vigorar a partir de 1830. Que lei era essa? Era proibindo o tráfico transatlântico de escravizados da África para cá. Então era uma lei de proibição que visava acabar com a escravidão gradualmente, certo? Mas Dom Pedro I vai sofrer uma série de críticas por ter assinado essa lei, né, visto como uma espécie de imposição à soberania do Brasil de decidir, deliberar, enfim. Mas mesmo ele tendo abdicado do trono, essa lei ela foi aceita, ou já era impossível, não dava para fazer nada, os regentes eles vão ratificar essa lei em 1831. Só que assim, é uma lei que ela vai estar lá escrita, bonitinha, proibindo o tráfico de escravizados da África para o Brasil, não proibia a escravidão, né, de forma nenhuma, e mesmo assim ela não vai funcionar na prática, ou seja, esse comércio, esse tráfico de escravizados, ele vai continuar a existir e com conivência, com apoio, com vistas grossas do governo brasileiro, de todos os governantes brasileiros que passaram por lá. Então era uma lei que eles diziam que era para inglês ver, essa expressão, né? Para inglês ver, você faz uma coisa ali que ela é só aparência, não tem o objetivo de realmente atingir aquilo que está colocado ali. Então essa lei vai continuar existindo, o contrabando, embora fosse ilegal o tráfico, o comércio de escravizados, existia contrabando e o contrabando era aceito socialmente, politicamente, as autoridades não faziam nada a respeito disso. Embora essa lei ela colocasse aí que a marinha inglesa ela tinha o direito de, inclusive, interceptar navios que tivessem atravessando o Atlântico, é claro que o Oceano Atlântico é um negócio muito grande, gigantesco. Esses traficantes de escravizados, eles são uns caras, não são nada bobos, eles são espertos e hábeis em relação às rotas, e a Inglaterra vai ter muita dificuldade de fazer esse controle aqui, de tentar, ela vai tentar, mas assim com baixo sucesso, de conseguir de fato impedir que esse contrabando aconteça. Enfim, então vai continuar existindo. Essa lei, enfim, ela vai caducar, né? A lei que não a do Brasil, mas o acordo que o Brasil tinha com a Inglaterra, ele vai caducar em 1844. Então a lei de 31 continuava funcionando, mas o acordo que o Brasil tinha com a Inglaterra para poder
autorizar ela a capturar, inclusive, navios brasileiros, né, tinha acabado. E a Inglaterra vai continuar pressionando o Brasil para renovar a lei em 1844. Só que aí, dessa vez, o governo brasileiro decide falar não para a Inglaterra. Ele diz que não faz sentido mais assinar uma nova lei ou renovar essa lei, já que teríamos já uma lei nacional, que é a de 1831, né? Mas, obviamente, os caras são malandros, né? A Inglaterra também sabia que na prática não estava acontecendo nada. Então a Inglaterra decide agir por conta própria. Ela institui uma nova lei, a lei que ficou conhecida como Bill Aberdeen, 1845, em 44 a 45, que ela vai declarar agora o tráfico de escravizados pirataria, podendo a marinha inglesa não só capturar navios brasileiros ou de outras nações que estivessem trafegando pelo Atlântico, mas também capturar inclusive navios brasileiros que estivessem encostados nos portos. Então assim era mais fácil, mais simples para a Inglaterra fazer o controle, porque precisava dela ficar no Oceano Atlântico fazendo ali o monitoramento, a fiscalização. Bastava ela ficar nos principais portos brasileiros vendo que chegava. Era mais simples, era mais tranquilo. Então ele ficava em águas brasileiras, no litoral brasileiro, mas podendo capturar navios, abater navios, e de fato foi o que aconteceu. Foi de fato o que aconteceu. A Inglaterra realmente ela se aproveitou aqui. O Brasil vai protestar muito contra essa lei, vai dizer que ela está infringindo princípios da legislação diplomática internacional, né, que está passando por cima da soberania brasileira, que já existia uma lei para isso. Enfim, vai ter muitos protestos, vai ter muitas, vamos escrever aí várias tratativas para o governo inglês para rever essa lei aí de Bill Aberdeen. A Inglaterra vai dar de ombros, né? Ela não vai estar nem aí para esses protestos aí, né? Justamente por conta desses interesses que ela tinha aqui sobre a África. E é muito importante para ela que a escravidão acabasse, mas ela não ia proibir a escravidão, porque nesse momento era impossível ela fazer isso para o mundo inteiro. Ela então proibia o tráfico de escravizados, que estava na mesma para o Brasil, né? Ia cortando, ia diminuindo o número de escravizados até acabar a escravidão. Enfim, e aí diante disso, então, já que o Brasil não consegue fazer nada a respeito dessa lei e que já está funcionando, que já está sendo apreendidos navios brasileiros, e isso está gerando uma tensão entre as duas nações, o ministro da Justiça na época, Eusébio de Queiroz, ele vai propor no parlamento a criação de uma lei. Por isso que essa lei aí de 1850 ela vai ficar conhecida com o nome dele, né? Lei Eusébio de Queiroz. Era um político da ala do Partido Conservador, mas os conservadores, uma parte da ala do Partido Conservador, vai atuar aqui de fato pelo abolicionismo. Nós temos tanto políticos do lado liberal como do lado conservador, atuando pelo abolicionismo, né? Mas também nós temos também uma ala do Partido Conservador, a ala regressista, que é totalmente contra a abolição, assim como nós vamos ter também partes aí do Partido Liberal que não aceitam a abolição de forma nenhuma. Então, o que é a Lei Eusébio de Queiroz? Ela vai proibir o tráfico de escravizados, ou seja, é uma nova lei, né? Parece que quase não faz sentido, porque já existia a lei de 31 que não funcionava. Então, por que eles vão instituir essa nova lei? A resposta é duas, assim. Primeiro porque é melhor criar uma lei mais rígida, com maior controle, para mostrar que o Brasil tem a sua soberania, né, que não precisa aí ficar debaixo da dominação inglesa. Então, meio que para demonstrar que nós damos conta dos nossos problemas, das nossas questões aqui no nosso país. E segundo, eu até já falei nessa resposta aqui, para colocar alguns dispositivos de controle de fiscalização mais rígidos do que os que existiam em 1931. Porque ali em 31
os traficantes de escravizados, eles conseguiram acordos com políticos brasileiros para continuar fazendo tráfico através do contrabando. Agora que a partir da lei Eusébio de Queiroz, né, de fato, o Estado brasileiro e o governo brasileiro vai se mover no sentido de cortar realmente essa possibilidade. Então vê como fim inevitável e acaba realmente declarando aí o fim do tráfico negreiro. É óbvio, vai continuar havendo contrabando. O último registro que a gente tem é de 1854. Então, 4 anos depois, de fato, acabou, não veio mais. Estava vindo, né? Os caras conseguiam tentar dar um jeitinho. Às vezes falava que, não sei se vocês já ouviram falar que tem uma praia, tem uma cidade lá de Pernambuco que chama Porto de Galinhas. Esse nome ele tem justamente a ver com esse período aqui, porque se trazia escravizados de maneira contrabandeada ilegalmente da África. E aí, quando as autoridades estavam lá para fiscalizar e perguntavam o que era que estava dentro dos navios, eles falavam que era galinhas. Mas isso era uma espécie de código já para a galera da região que já sabia que, portanto, ali então tinha escravizados trazidos da África. Então, o contrabando ele ainda vai continuar existindo, mesmo após a lei Eusébio de Queiroz, mas ele acaba em 54, pelo menos não há registro mais de que nós vamos ter aí tráfico de escravizados. Isso vai causar um impacto muito significativo, principalmente nas fazendas de café do Oeste Paulista, são as fazendas aí mais novas, digamos assim. Não vai causar tanto impacto nas lavouras de cana-de-açúcar de Pernambuco e da Bahia e nem nas fazendas de café no Vale do Paraíba, que são as primeiras fazendas de café e que tinha uma quantidade, um volume muito grande de escravizados, então vai demorar ter um impacto nesses lugares, nesses ambientes. E para resolver, uma coisa assim que fique claro, antes dessa lei ser decretada, Eusébio de Queiroz, o volume de escravizados nessa década aqui foi muito grande, foi muito acentuado. Com o aumento da extensão das fazendas de café, se demandou muito mais de mão de obra escrava. Então, muita gente veio da África, né, à força nos navios nesse período. O Brasil, se não me engano, foi o país que mais recebeu escravizados africanos em toda a história. Então, a gente tem aqui esse problema aqui nas fazendas do Oeste e isso vai gerar um estímulo ao comércio interprovincial de escravizados. Ou seja, províncias aí ao norte do país que não utilizavam tanto a mão de obra, então não era indispensável para a sua economia, acabavam vendendo esses escravizados para São Paulo, para a zona da Mata Mineira, né, Paraná, onde a gente tem as fazendas de café. Então acabou o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil, não pode passar pelo Atlântico, mas entre as províncias está dentro da lei, está liberado, então vai ter um fluxo muito grande em que de fato vai se concentrando o maior número de escravizados no sul, né, semelhante ao que a gente tem na história dos Estados Unidos. E sim, nessa época, acho que a opinião pública, não só externa, mas também interna, foi aí também começando a enxergar finalmente que a escravização ela representava um atraso, que ela representava uma violência, uma barbárie, né, em relação à sociedade brasileira, ao contexto brasileiro. Então, justamente também por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, uma guerra civil entre províncias ou entre estados do norte e do sul, justamente em torno dessa questão da escravização, é uma guerra civil muito sangrenta, cujo final dela, em 1865, vai decretar também o fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, algumas pessoas, algumas autoridades começaram a enxergar a escravidão como problema. Até o próprio Dom Pedro ele vai dar declarações no sentido de que a escravidão precisava ser enfrentada, que essa questão precisava ser enfrentada e resolvida pelo brasileiro. Não que ele vai falar, tem que acabar a escravidão, isso ele não vai falar.
E é justamente aqui na década de 60, de 65 para diante, é que nós temos aí realmente a construção desse movimento abolicionista, porque existiam abolicionistas já, mas eram vozes dissidentes. Na verdade, entre os políticos são poucos que vão propor o abolicionismo. Aparecia lá com José Bonifácio no começo do primeiro reinado, mas aí poucas vezes vai se mencionar. E poucos movimentos políticos sociais de revoltas, mesmo de escravizados, vão propor a abolição. Então é aqui na década de 60 mesmo que a gente tem a construção sólida do que vai ser o movimento abolicionista que vai cada vez mais se colocando em várias frentes de batalha, em várias frentes de luta para buscar a abolição. Eu, inclusive coloquei aqui 3 abolicionistas, né, 3 líderes abolicionistas, que depois a gente vai falar um pouco sobre eles aqui. Enfim, com essa mudança na opinião pública, com essa evolução aí da mentalidade a respeito dos problemas que trazia a escravidão vai ser vista agora como algo atrasado, algo que não tem a ver com a civilização. Então, a pressão por novas leis vão surgindo. E a nova lei, já que a política vai adotar essa tendência de ser cada vez acabar com a escravidão de forma gradual, né? Porque assim, existia o medo de se acabar de uma hora para outra. Os caras primeiro falavam, vai ser um impacto muito grande na economia brasileira, o Brasil vai quebrar, os políticos, os latifundiários diziam isso. Outros defendiam que ia ser difícil manter a ordem, né? Porque os escravizados africanos eram vistos realmente como animais, em muitas vezes. Né? Eles não eram humanizados, não eram vistos como seres humanos em muitas situações. Enfim, aí nós temos a chamada Lei do Ventre Livre, que foi aí muita pressão para aprovar essa lei, embora ela, aos nossos olhos, possa parecer uma lei retrógrada, uma lei conservadora, e de fato ela é mesmo, mas para a época foi assim um estrondo, né? Significa que agora realmente está se pensando na abolição da escravatura dentro do parlamento, dentro das instâncias políticas da elite brasileira. Então é uma lei de 1871 que ela vai conceder liberdade aos filhos das escravizadas. Então a ideia de acabar com a escravidão era sim, não era decretar de uma vez. Aí, com o passar do tempo, a gente não teria mais escravos, porque todo mundo que nascesse era liberto nesse sentido. Essa lei ela estipulava uma indenização para os proprietários de escravizados. Ou seja, nasceu o filho da escravizada, a mulher não está liberta, e o filho dela é uma posse, é uma propriedade do dono da escravizada. Então, por isso, a legislação brasileira coloca que esse cara tem que ser indenizado, receber uma grana, porque ele vai perder um escravizado. E existiam 3 formas aí de indenização. Poderia acontecer de quando a criança atingisse 8 anos de idade, o proprietário entregava essa criança para o Estado e recebia uma quantia de dinheiro, a indenização. Podia essa criança ou essa indenização ser paga por um terceiro antes desse tempo, antes de 8 anos de idade. Então poderia ser paga por outra pessoa que quisesse, né, que se empenhasse. Ex-escravizados faziam isso às vezes. Ou uma outra forma de pagar essa indenização, que era mais adotada, que era mais comum, era esse filho de escravizada trabalhando até os 21 anos de idade para pagar a indenização. E aí depois dos 21 ele era liberto. Então, na prática, né, ela não impactava diretamente na escravidão, porque o cara continuava trabalhando ali até os 21 anos. Muitos dos proprietários vão recorrer a essa modalidade aqui, realmente, deixar o cara trabalhando ali até os 21 anos. Diante desse. E aí, às vezes, quer dizer, mas colocava, tinha algumas coisas que eram positivas nessa lei. Como, por exemplo, dentro dela também tinha um artigo lá que falava sobre que o proprietário não podia mais
castigar de maneira violenta, agressiva. Você castigar ele até podia, mas não podia passar dos limites. Que aí, nesse caso, ele perdia o direito sobre o escravizado. Então, isso estava estipulado nessa lei também. E esses caras, eles vão fazer tudo para essa coisa aqui não funcionar. Ou seja, o filho da escravizada às vezes nascia em 1872, mas aí o proprietário dela registrava que o menino tinha nascido em 1870, antes da lei. E nesse caso ele continuava sendo escravizado pelo resto da vida. Né? Então existia aí também forma de burlar a lei. Essa lei ela vai ser muito criticada depois com o tempo. Um dos, um dos abolicionistas, né, a gente está falando de lei aqui, era um advogado, ou melhor, era um rábula, que é o Luiz Gama. Luiz Gama, ele nasceu livre, filho de uma liberta, de uma negra liberta, e de um pai branco. Só que esse pai, quando o menino tinha 8 anos de idade, vai vender ele como escravizado para pagar a dívida de jogo. Então, olha que história louca. E o Luiz Gama, ele vai viver como escravizado até os 21 anos de idade, quando ele consegue o dinheiro para comprar a sua carta de alforria, a sua liberdade. Aí ele vai ser recusado o ingresso nas escolas de direito que havia, nas faculdades de direito que tinham sido abertas, em Pernambuco e em São Paulo. Então o Luiz Gama ele vai estudar de maneira autodidata, sozinho, e vai exercer o ofício de advogado, e eles davam um nome para essa pessoa que não era formada em direito, mas que tinha conquistado a possibilidade, o direito de poder exercer o ofício de advogado como rábula. E esse cara ele vai se empenhar na luta pela libertação de muitos escravizados. Então ele vai defender muitos escravizados aí a partir da lei do ventre livre, ele vai dizer que tinha sido adulterado, por exemplo, o documento. Ou ele vai pegar aí essa lei de 1831, né, sobre a proibição do tráfico negreiro, proibição do tráfico em imposto, que é o seguinte: se o cara tivesse nascido na África e tivesse chegado no Brasil depois de 1831, então significaria que ele veio a partir aqui de uma ilegalidade. Então o Luiz Gama ele se empenhava nisso, para mostrar, né, que esse cara tinha visto por maneira ilegal, então ele tinha direito à liberdade. Nessa luta aqui, ele vai libertar em torno de 500 escravizados. Então, assim, é um trabalho muito interessante e importante para esse período, e esse cara é muito pouco conhecido, infelizmente. Né? Mas está aqui o nosso destaque aí pelo que ele fez em relação ao abolicionismo. Nos anos de 1880, como eu falei, a lei do ventre livre ela vai recebendo cada vez mais críticas, porque está se havendo uma ineficiência. Então nós temos aqui a radicalização da luta nesse período. Então nós temos, por exemplo, o movimento dos jangadeiros lá no Ceará, onde temos lá a figura do chamado dragão do mar, um jangadeiro mestiço que fazia o trabalho de levar os escravizados vendidos do Ceará para os estados do sul, sudeste, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, outros lugares aí. Esses caras vão literalmente cruzar o braço, vão falar, não, a gente não vai fazer isso mais, ou seja, vai aceitar e vai compor agora realmente o movimento abolicionista. Não só o Dragão do Mar, mas outros jangadeiros lá também do mesmo grupo que ele, que eram ligados a uma associação abolicionista. Em São Paulo, nós temos outro grupo aqui abolicionista, que são os caifazes, que vão organizar fugas e quilombos também para esconder os escravizados fugidos das fazendas. E o número de fugas e de revoltas nesse período, na década de 80, ela vai se avolumar, ela vai se tornar cada vez maior, né? Principalmente ali, né, nessas cidades aqui do centro paulista, Campinas, Jundiaí, Araras, né? A gente tem uma série de revoltas e de realmente os escravizados lutando por sua liberdade. Então,
A abolição ela não veio com a canetada, né, como às vezes a gente pode entender, né, que a princesa Isabel foi lá, assinou e pronto, acabou. Não, teve que ter muita pressão, muita luta, muita revolta para se chegar nesse momento da assinatura da Lei Áurea. Temos a participação também do Joaquim Nabuco, um parlamentar brasileiro que vai se empenhar na luta pela abolição. É um historiador, ele vai escrever um livro chamado O Abolicionismo, em que ele defende a abolição, sobretudo porque ele, mesmo da maneira que o José de Alencar argumentava, né, que a escravidão ela vai causar um problema civilizacional para o Brasil, então vai ser meio torta essas defesas, mas vai dar certo. Outro líder negro aqui da época é o José do Patrocínio, que é um jornalista, né? O José do Patrocínio tem uma história um pouco parecida com o Luiz Gama, que ele é filho de uma liberta também, com um vigário, com alguém que era da igreja, então ele já era um filho ilegítimo, mas ele não vai ser escravizado, né? Ele sempre vai ser liberto desde que nasceu e vai lutar pela abolição através do panfletário ali, do jornal, enfim, que ele vai escrever. Nós temos aí uma outra lei antes da Lei Áurea, que é a lei do sexagenário, uma lei muito absurda, também nesse sentido aqui da graduação, do conservadorismo, né, com as pressões que vão vir aí na década de 80. Então, não é liberdade aos filhos de escravizados. Aqui tá errado, tá errado, tá errado. Eu repeti aqui no slide. Não é isso. A lei do sexagenário, minha gente, é liberdade para os escravizados acima de 60 anos. Olha, fazendo na hora o slide. Realmente o cara também recebia uma indenização, né, do Estado, ou podia o escravizado ainda trabalhar até 63 anos. Então o cara ficava trabalhando, já tinha, já era velho, né, já estava quase acabado. E assim, quais que eram os escravizados que chegavam a 60 anos? Era pouquíssimo, né? Então isso ali é muito absurdo mesmo. E ainda fazia o cara trabalhar mais 3 anos. Mas, enfim, é uma maneira que a monarquia brasileira vai encontrar, que os parlamentares brasileiros também vão encontrar, de acabar com a escravidão de maneira que não seja assim abrupta, que não seja tão contestatória. Então, essas formas aí que a gente tem até a assinatura da Lei Áurea de 1888 pela princesa Isabel, também por conta de muitas pressões, mas a princesa Isabel ela de fato apoiava a abolição e ela tinha demonstrado alguns sinais de que ela apoiava, né? Tinha o símbolo lá pelo abolicionismo que era uma rosa, a camélia, então ela utilizava essa flor, né? Essa camélia para simbolizar ali que ela era favorável à abolição. Só que essa abolição ela vai vir sem indenização para os proprietários, o que eles queriam, né? Estavam lutando para ter uma indenização. Por outro lado, também projetos radicais da abolição não foram abraçados, como, por exemplo, havia-se lá um projeto de que era necessário criar-se uma espécie de educação formal para os escravizados, para eles entrarem nesse mundo do mercado de trabalho dos negócios. Existia também um outro projeto aqui, defendido pelo engenheiro André Rebouças, que outro líder abolicionista, que está aqui mostrando aqui no nosso slide, que o Rebouças ele vai defender uma espécie de reforma agrária nesse período. Terras que eram devolutas, que não estavam sendo produtivas, ou pequenas propriedades, seriam dadas aos escravizados para eles não ficarem aí sem nada, né? Porque o que adianta se você conquista a liberdade, quer dizer, claro, isso é muito importante, você não é mais um objeto ali, uma coisa, né, de alguém, mas você não tem condições, não tem meios de sobrevivência, de subsistir. Essa proposta do Rebouças vai ser, assim, vetada totalmente, né, pela Câmara, pelo Parlamento, pelos latifundiários, eles não querem de jeito nenhum que isso aconteça. E o Brasil, por mais que seja um país de tradição agrária, a gente nunca teve, é um dos poucos países no mundo
que não teve reforma agrária, redistribuição de terras para as pessoas que não possuem terra. Então, esse é um problema muito grave aqui do Brasil, de séculos de história. Esses escravizados, portanto, serão entregues, liberados à própria sorte. Não existe só formas de lutar contra a escravidão através da força, através da política, também há formas mais simbólicas de fazer isso. E uma dessas formas foi empreendida pela Maria Firmina dos Reis, uma outra abolicionista, a primeira escritora brasileira, a primeira mulher a escrever um romance no Brasil. E, ao mesmo tempo, um romance que é a abolicionista, que é Úrsula, né, um romance aí que foi escrito pela Maria Firmina dos Reis, que também trabalhava no jornal lá no Maranhão. Enfim, então, três líderes ou três pessoas importantes na luta pelo abolicionismo, tem muito mais, mas não dá para a gente falar sobre todos. Bora lá. Aqui na crise vai ser tranquilo, porque a gente já falou sobre a questão do abolicionismo, então uma dessas coisas aqui a gente acabou já meio que matando. É o seguinte, então, na crise nós podemos colocar aqui alguns pontos que vão levar à queda da monarquia, que vão se somar pela queda da monarquia. A política externa é um dos problemas que a gente vai ter. Bom, com o final da Guerra do Paraguai, como nós vimos, apesar de ter vencido a guerra, a monarquia brasileira ela vai sair com a sua imagem manchada. Né? Porque vai ser acusado lá de covardia, porque no final da guerra está lutando contra o Paraguai, que estava só com mulheres e crianças. Né? Mais do que isso, a gente tem a entrada do exército na política, por uma série de problemas que aconteceram durante a guerra, que em relação ao mando, aos desmandos e aos domínios de autoridades civis sobre táticas e estratégias militares que serão criticados. Então, isso se torna um problema. Uma outra questão da política externa é a chamada questão Christie. O que é a questão Christie? Christie é o sobrenome de um dos diplomatas ingleses, britânicos, que ficavam no Brasil, que estavam no Brasil. E esse cara aqui, quer dizer, já vai ter uma relação estremecida entre Brasil e Inglaterra, apesar que o Brasil dependia muito da Inglaterra aí desde o começo. Mas vai ficar uma questão estremecida aqui a partir desse ponto da tomada da lei ali Bill Aberdeen, né, que vai ser visto como uma espécie de, enfim, de desacordo entre as duas nações, né, ferimento da soberania nacional. E para piorar a situação ainda, alguns navios britânicos vão ser, acho que é um ou dois navios, vão tombar ali na costa perto do Rio Grande do Sul, e esses navios eles serão saqueados por brasileiros. Vai haver a acusação lá, um boato de que isso teria sido feito de uma maneira proposital. Então, esse diplomata, acho que é William Christie, ele vai se empenhar aí em fazer com que o Brasil pague, indenize a Inglaterra por conta dessa carga roubada, dessa carga saqueada. E o Brasil não vai querer pagar. Para piorar a situação, alguns marinheiros britânicos vão ser presos no Rio de Janeiro depois de fazerem arruaças em bares. Né? Serão presos e esse William Christie vai lá soltar os caras, falar que é um absurdo que estão fazendo, né? Que o Brasil está pegando pesado na Inglaterra. Tá, aí vai soltar os caras, beleza. Enfim, aí ele vai exigir que o Brasil formalize um pedido de desculpas à Inglaterra por essa série de acontecimentos e que pague a indenização. E o Dom Pedro vai relutar durante um tempo, vai romper relações diplomáticas com a Inglaterra. Olha que loucura, o Brasil quase entrando em guerra aqui com a Inglaterra, cara. O Brasil não tinha condições nenhuma, né? Não tinha nenhuma condição de enfrentar a poderosa marinha inglesa nesse momento, em momento nenhum, nem hoje. Mas aí depois, 2 anos depois,
Dom Pedro vai recorrer ao rei da Bélgica para fazer uma intermediação aí. No final das contas, ele acaba aceitando pagar a indenização da Inglaterra, mas não pede desculpas, pelo menos isso não acontece. É a Inglaterra que acaba pedindo desculpas do Brasil porque teria se excedido aí nessa questão diplomática que vai envolver as duas nações. Um outro problema aí que vai trazer a derrocada da monarquia, a questão religiosa. Apesar da monarquia, da maçonaria, né, da maçonaria não ter relação direta com a Igreja Católica, inclusive fora do Brasil, na Europa, existia uma treta dos católicos contra a maçonaria, então não era apoiado, mas aqui no Brasil muitos clérigos, ou pelo menos alguns clérigos importantes e políticos, tinham envolvimento direto com a maçonaria, participavam das reuniões e tal. Então isso vai gerar uma série de atritos no Brasil nesse período. O Papa, na época, acho que é o Pio XII, ele vai editar essa bula aqui, a bula Silabus, pelo concílio de... não lembro o nome do concílio, 1864, essa bula Silabus. O que essa bula Silabus determinava? Que era proibida a participação de clérigos brasileiros em reuniões da maçonaria e que o Brasil, ele deveria, o Estado brasileiro, os governantes deveriam se afastar das lojas maçônicas, já que vivíamos aqui na época do padroado, ou seja, era o Dom Pedro que escolhia o bispo, o arcebispo, era o Dom Pedro que, o Estado brasileiro, a monarquia, que pagava o salário dos padres, né? Então, e arrecadava o dízimo também. Então essa bula ela vai realmente causar um atrito no sentido também de buscar mais autonomia, que a igreja ela pudesse escolher todos os seus membros sem intervenção do poder político. Isso vai gerar uma tensão aqui, sem dúvida, entre a igreja e a monarquia brasileira. As críticas a Dom Pedro vão se avolumar aqui nesse período. Por quê? Porque Dom Pedro nunca foi um cara muito disposto para a política, né? Assim, ele era um cara muito da cultura, das artes, das letras, mas de governar mesmo ele não gostava, não. Ele gostava era de viajar, né? De ficar dando uns rolês aí pelo mundo inteiro. Então é um cara que visitou um punhado de países, que falava um punhado de línguas, mas que no cargo político, assim, ele não tinha as decisões que traziam consenso aí para o parlamento, né? Pelo contrário, essas trocas aí, esse uso do poder moderador, isso gerava uma série de tensões. Então, na imprensa, não raras vezes fazia caricaturas dele. Então, esse é um exemplo, essa caricatura aí, que, né, o país está pegando fogo e Dom Pedro está lá lendo o jornal e dormindo. Podem perceber que ele é sempre retratado como velho, né, no sentido ali dos republicanos vão forjar essa imagem da monarquia como algo velho, decadente, enfim, que não serve mais para o mundo moderno. Nós temos aí também, né, em pontos da crise, a questão abolicionista. Nós já mostramos quais foram os problemas aqui em relação ao abolicionismo. Política e economia estavam inteiramente ligados. Vai haver pressões dos latifundiários aí para não abolir a escravatura. Tanto que vocês podem perceber que o fim da escravidão, logo a monarquia vai cair em seguida. A escravidão acaba em 88, a monarquia acaba em 89. Então podemos dizer que as duas estavam totalmente associadas e relacionadas aqui nesse período, né? Uma coisa quase que significava a outra. No âmbito da questão econômica, vamos ter ali críticas da elite cafeicultora, no sentido de que eles acreditavam que o Estado brasileiro não resolvia os problemas de infraestrutura, como, por exemplo, escoar os grãos, né, o café. Foram eles que tiveram que ir atrás, por exemplo, para construir a ferrovia que ligava Jundiaí ao Porto de Santos. E eles meio que faziam a crítica assim, a gente está pagando muitos impostos e não está recebendo muita coisa em troca da monarquia. Então, essa crítica ela vai vir. E a crítica vai se avolumar justamente por conta da abolição da escravatura em 88. E
essa galera aí, principalmente das antigas aí do Vale do Paraíba, vão ficar sem mão de obra, vão ter que buscar ali com um imigrante, né? Vão ter que se resolver só com um imigrante. E talvez a questão mais decisiva, mais importante que vai levar ao esfacelamento mesmo é a questão militar. Como eu disse, termina a Guerra do Paraguai, os militares eles vão se engajar na política. Vai haver um fortalecimento político do exército e uma defesa dos ideais do positivismo, do progresso, da civilização, da república, né, que são valores caros ao positivismo que vai graçar aqui no meio militar nesse período. Então vamos ver o que de fato causou o fim da monarquia e depois dessas questões que vão produzir os seus principais problemas. Então, o que aconteceu para o processo republicano, para o fim da monarquia aqui? É muito simples, às vezes, de chegar e falar assim, não, o fim da monarquia foi simplesmente um golpe dos militares, e se não fosse os militares não tinha acontecido o fim da monarquia, a gente até hoje tinha rei e tal. Na história, isso é enganoso, né? Isso é um tremendo equívoco, porque sempre tem muitos fatores, muitos componentes em um acontecimento e um processo. Então não é só esse motivo aqui que a gente tem para o fim da monarquia. São vários motivos, por isso são uma série de fatores que têm a ver com as transformações políticas, sociais, econômicas, culturais, né, que vão de fato envolver toda essa corrente de coisas aqui que acontece nesse período do Brasil. Mas podemos destacar pelo menos dois grupos principais, dois sujeitos principais, dois protagonistas nessa proclamação da República, nessa queda do Império, que são, como já falamos, a elite do café. A elite do café, aqui os cafeicultores de São Paulo, sobretudo, e da zona da Mata Mineira, e um pedaço ali do Rio de Janeiro, e os militares do outro lado. Então são os dois grupos principais. Mas para mostrar que são transformações importantes, eu estabeleci aqui 3 fatores. Pode ser que tenha mais, obviamente tem mais, só que eu destaquei aqui os principais, né, os fatores que realmente vão gerar essas transformações que não existia e passa a existir e que vai desencadear tanto o processo republicano quanto a proclamação da República, a queda da monarquia. Então, fator 1, urbanização. De fato, a mudança estrutural, a mudança material do ambiente, ela também afeta diretamente as mentalidades. Então, o progresso, ele também está associado a uma mudança cultural, a uma mudança de perspectiva em relação à sociedade, à representação, aos símbolos. Como a monarquia era um símbolo, envolve isso exatamente. Então, com o fim da escravidão e a imigração, muitas pessoas de fora do Brasil vieram para cá trazendo ideias e também os próprios brasileiros, né, vão se esclarecendo, vão ganhando um grau de iluminismo, entre aspas, aí. E nós temos uma diversificação também de profissões, de atividades, trazendo um aumento demográfico e um aumento das cidades em si, então da vida nas cidades. É claro, o Brasil ainda vai ser um país agrário, isso vai demorar a modificar, mas a gente tem aí o movimento de expansão das cidades brasileiras e essa capacidade de modificação também das mentalidades. Então nós temos aí a modernização, como por exemplo, em relação a tecnologias de abastecimento de água, iluminação e transporte. Então, água. Existiam lá, no exemplo, Rio de Janeiro, havia lá os chafarizes centrais. As pessoas para pegar água tinham que levar seu balde lá na praça, né, nos chafarizes, pegavam o balde e levavam para casa. Nesse momento, a gente tem ali uma mudança que a água começa a chegar nas casas das pessoas. Então, água encanada. A gente tem água encanada hoje, acha que assim, isso já tem de tantos e tantos tempos, mas não é tanto tempo assim. Isso aqui tem que 100 anos, mais ou menos. Essa questão modifica, né?
Questão da iluminação. As ruas vão começar a ser iluminadas com gás, com lampião a gás. Depois vai se introduzindo em algumas cidades a questão da iluminação elétrica. Isso demora a acontecer também, vai ser motivo de críticas, de preocupações, né? Uma eletricidade, que isso, parece uma coisa mágica. E também nós temos aí o transporte. Transporte que nessas grandes cidades vão começar a funcionar, transporte público, estou falando aqui, vão funcionar através dos bondes. Então a gente tem lá bondes que eram puxados por animais, né, por mulas aqui nesse período. Enfim, então são mudanças aqui bem importantes. Mudanças em comunicações também, a gente tem a invenção do telégrafo. Então, receber e mandar notícias fica mais rápido, mais eficiente. No campo do transporte, a gente tem a introdução de outras ferrovias no país, não são só essas aí, outras vão também surgir nesse período. Algumas fábricas, não dá para dizer que nós temos uma industrialização, mas uma espécie de surto industrial, tanto no ramo de tecidos como da produção de bebidas. E com isso também a mudança do modo de ver, da perspectiva de mundo, né, das pessoas em relação à participação política, já que a monarquia não dava tanto espaço assim e era vetado a participação política para a maioria dos cidadãos. A gente tem o voto censitário. E um desses exemplos de representação política e de participação política é a chamada revolta do Vintém, ou motim do Vintém. Ela incide justamente sobre a questão do aumento dos preços das passagens de bonde. Né? Vai criar um imposto lá que vai aumentar em um vintém a passagem de bonde. E aí a galera vai se revoltar, vai para a praça contestar. Inicialmente a polícia reprime, não deixa que a galera entregue a sua reivindicação, a sua carta de reivindicação para o Dom Pedro. Depois o Dom Pedro chama essa galera para conversar, ele meio que muda de ideia, e aí o líder fala, não, agora a gente não quer conversar mais, o povo foi expulso do palácio e agora a gente não quer saber de conversa. E aí vai radicalizar esse movimento, atrair aí um número grande de pessoas no Rio de Janeiro, e a polícia vai fazer o que ela faz, né? Reprimir. Só que 2, 3 meses depois, o parlamento revoga esse imposto do vintém. Teve uma época, né, que a galera falava que aquela revolta do busão lá de 2013, que é o do 20 centavos lá, era uma precursora da revolta do vintém. Terceiro fator e o mais importante, sem dúvida... Ah, não, pulei o segundo fator. O surgimento do Partido Republicano Paulista. Os cafeicultores, eles entendem, São Paulo, sobretudo, eles entendiam que estavam sendo pouco representados, que pela importância que eles tinham na economia do país, eles meio que entendiam que o São Paulo era a locomotiva do país que realmente levava o progresso. Um discurso que a gente escuta até hoje em São Paulo, né? Então, isso que vai fazer os caras se engajarem e criarem um partido republicano, que era contra a abolição da escravatura. Os caras eram republicanos, mas contra a abolição, hein? Olha que loucura. O que eles queriam mesmo era mais liberdade econômica. Muitas vezes a defesa da escravidão ela veio com esse princípio. Você está infringindo a minha liberdade de ter um escravizado, a minha liberdade de propriedade. Olha o argumento que os caras usavam, né, naquela época, os liberais. Né? Absurdo, mas era o que era usado no período. Enfim, esses caras não vão criticar muito essa ideia de que pagar imposto e não ter retorno é um problema para São Paulo, já que é o que mais contribui. Então, eles vão fundar aí o Partido Republicano. Alguns dentro do Partido Republicano já defendem a separação de São Paulo em relação ao resto do Brasil, já tinha um movimento separatista aqui, e outra parte não, só estava defendendo ali o federalismo. E, aliás, o movimento republicano brasileiro está totalmente tomado pela ideia de federalismo. Aquela coisa que nasceu lá na Primeira República, eles vão continuar defendendo até esse momento aqui de proclamação. Né? Primeiro reinado. Né? O primeiro reinado começa lá a defesa do federalismo. De formar um país semelhante aos Estados Unidos, ou seja, que os estados ou que as províncias elas tivessem
autonomia total, independência total e que iam se articular só quando fosse defender interesses, por exemplo, com outras nações externas. Então a gente ia ter um governo centralizado só para questões externas, mas dentro do território, a defesa desses republicanos federalistas aqui era para a autonomia total das províncias. E por último, a politização do exército. Pela primeira vez, o exército aí se coloca como ator político brasileiro na cena brasileira. E tem um vídeo lá que eu gravei no canal no ano passado que é mais detalhado sobre esse movimento aqui, dessa politização do exército. Depois, se vocês quiserem se aprofundar nessa questão, tem lá. Mas o que, que os caras estão defendendo aqui? O que, que os militares oficiais estão defendendo? Quando termina a Guerra do Paraguai, as críticas que já existiam aos parlamentares, à elite política do Brasil, vai se avolumar. Então esses caras vão começar a dizer que o exército vai salvar o Brasil. O exército precisa tomar o controle político do Brasil, terminar com a ditadura, terminar com a monarquia e instalar a república. Só aí eles vão ser vistos como honestos, eficientes. Então, essa crítica à corrupção que existe no meio militar até hoje, ela é antiga, viu, gente? Ela data desse período aqui. Então eles vão dizer que os políticos civis são ineficientes, são corruptos e que precisava do exército para a garantia da ordem e do progresso. Não à toa, nesses valores do positivismo aqui vão inspirar a nossa bandeira inaugurada ali com a proclamação da República com a frase positivista retirada do Auguste Comte, do sociólogo francês, ordem e progresso. Ele era amor, ordem e progresso. Mas o Brasil não tem amor, botou só ordem e progresso. Né? E como que aconteceu aí a proclamação, enfim. Tem essa imagem aqui, essa cena, esse quadro, ele é fantasioso, né? Não foi assim, desse jeito, essa pompa aí que a gente tem. Foi um golpe de Estado, de fato, assim, ao mesmo tempo um golpe e uma proclamação, as duas coisas, né? Que é assim, às vezes os monarquistas vão falar, não, mas foi só golpe. Não, tem como ser golpe e proclamação ao mesmo tempo. Foi golpe porque foi um rompimento na ordem estabelecida de maneira abrupta, de maneira violenta, ou seja, a partir das armas, e sem participação popular. Não foi uma revolução porque não teve uma mudança estrutural assim no Brasil, teve uma mudança no cenário político, mas muitas coisas vão ser mantidas, a gente vai ver aí nos próximos assuntos que formos discutir. Enfim, dois líderes vão protagonizar a proclamação, que é o Benjamin Constant, um dos principais defensores aqui do positivismo, e o Marechal Deodoro da Fonseca, que inicialmente era um cara totalmente monarquista. Mas vai acontecer uma série de problemas pessoais que vão envolver a política aqui nesse momento, né? Essa questão militar, por exemplo, de que os militares eram proibidos de poder dar a sua opinião em público, né? Então eles entendiam que estavam sendo desvalorizados em relação aí a não receber as indenizações devidas ou aos prêmios devidos pela vitória na Guerra do Paraguai. Então, uma série de circunstâncias que vão desembocar aqui, de fato, na proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889, né? Na noite do dia 14 para o dia 15 aqui. Os ministros, os ministros de Estado do Brasil, eles vão se deslocar para um quartel no Campo de Santana, esperando que os militares que estavam lá os apoiassem diante desse motim, dessa revolta que estava vindo de outro quartel. Só que quando o Marechal Deodoro chega ali com os seus soldados, o seu batalhão, esses militares que estavam no Campo de Santana vão acabar aderindo aos revoltosos, vão fazer os ministros de refém, e aí a gente tem então a proclamação da República sem tiro, sem grito, sem nada disso, né? O povo assistiu bestializado, segundo um dos observadores da época, ou seja, o povo não participou, né, efetivamente. E o Dom Pedro II, junto com a sua família, foi intimado a pegar o beco, partir para o exílio, para Paris. E assim termina a nossa monarquia. Por hoje é só, gente. Nossa, achei que ia ser rápido essa aula aqui, gastei uma hora.
mas beleza, vocês podem assistir acelerado. Falou!